A gente falou também, eu queria que a doutora Cintia falasse um pouco sobre isso, sobre esse medo que às vezes os que estão ao redor, ou os próprios familiares, doutora, têm, de falar assim, nossa, ele está fazendo mal para ele mesmo, ele pode ser um risco e nos agredir. E, na verdade, a gente entendeu que a automutilação é algo contra ele mesmo, é a automutilação. Então, a pessoa fica tão envergonhada, às vezes, do que faz, que ela se esconde, ela se retrai, ou seja, não oferece um perigo por causa da automutilação ou por causa desse fator a qualquer outro familiar ou a qualquer outra pessoa que esteja próxima. Assim seria se fosse qualquer outra nomenclatura, né? Se fosse alguém que tivesse um fator mais... um outro adoecimento. Exato. Que não tem nada a ver com a automutilação. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que é muito importante a gente frisar que é o seguinte, nós estamos falando de pessoas que têm um nível de sofrimento psíquico muito grande, um nível de dor emocional muito grande, que às vezes a gente não consegue nem mensurar. Então, esses machucados, né, sejam cortes, sejam queimaduras, porque existem várias maneiras das pessoas estarem se machucando, isso tem chegado muito para a gente no consultório. Isso é um sintoma, né, de algo que está muito adoecido lá dentro, né, e precisa ser tratado. É a maneira como ela está externalizando essa dor. Ela pouco provável ela fazer alguma coisa com o outro, mas com ela, né, se envolver em relacionamentos destrutivos. Então, isso tem desdobramentos. Claro. Né? Existem várias maneiras da pessoa estar se machucando. O corte é o aparente. E é muito engraçado porque a gente escuta relatos de pacientes dizendo que eles escolhem os lugares onde eles vão fazer esses machucados. Né? Tem gente que acha que isso é para chamar atenção. Isso é uma crença equivocada. Na verdade, é um pedido de ajuda. Ele só não sabe dizer como. Né? Então, aquele machucado, ele representa assim, socorro, me ajuda. Né? E se a gente recrimina, se a gente condena, né, que está faltando Deus, que está faltando aquilo, ele não vai, muitas vezes nem na igreja ele vai procurar ajuda. Aliás, não pode nem fazer essa pressão espiritual também, não, porque vai levar a pessoa a ele se envergonha, ele tem dificuldade de compartilhar. Outra coisa, não falar que é demônio. Exatamente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês daqui a pouquinho sobre isso, que é aquela pergunta para descascar. Passa aqui para o doutor. Então, eles escolhem os lugares, muitas vezes escolhem até as roupas que vão usar, roupas escuras, para não aparecer o sangue, porque aquela cicatriz fica vazando durante alguns dias. Né? Eu já tive paciente que pegou uma bactéria na perna, porque o corte foi tão profundo, né? E aí o contato com a calça, com a roupa, né? Aberto, exposto, e pegou a bactéria. Né? Então, assim, é muito complicado isso. Sim. Mas, na verdade, não é para chamar atenção. Existe uma crença muito errada. É verdade. Né? Não é para chamar atenção, ao contrário. Bem esclarecida aqui para você que está nos assistindo. Doutor Rogério e doutor Guerra, eles são pastores do Clínica da Alma. A gente sabe que, além de muitas pessoas que às vezes é leiga no assunto, estão nos assistindo, tem muitos líderes, muitos pastores também nos assistindo. Sim. E aí a gente tem aquele medo de lidar com o desconhecido. Por isso a gente falou do preparo de um líder, de um pastor em todos esses aspectos e também andar de mão dada aí com profissionais que conhecem a fundo. Para esses líderes, esses pastores que estão nos assistindo, para tirar todo o misticismo desse tema e também do que pode ser. Muitos olham para aquilo e falam, não, isso aí a pessoa está influenciada seriamente por espíritos malignos, isso aí não se faz. Tem até aquele exemplo da Bíblia de Gadara, onde aquele rapaz que estava tomado por uma entidade demoníaca, ele se cortava. E é completamente diferente do que a gente está falando, que é a automutilação, que é um resultado das dores da alma, dores de dentro que saem para fora. Então, fala um pouquinho sobre isso, pastor Rogério. Ok. Nós estávamos conversando antes, até aqui nos nossos bastidores, antes de iniciar o programa, justamente essa realidade. As pessoas nós estamos falando da preparação de uma equipe para trabalhar numa área assim, de atendimento na igreja, nessa área de cura, de libertação que a gente trabalha. Então, leva um pouco de tempo. Por quê? Justamente porque essa questão é a questão do discernimento. Então, é só através do Espírito Santo de Deus que nós vamos poder discernir o que é influência demoníaca,
o que é algo orgânico, ou seja, que precisa de um acompanhamento de um profissional, o que é casos mais graves a nível, não digo de surto, mas já quase, que precisa de um acompanhamento medicamentoso, o que são muitas vezes as duas coisas, ou seja, tem a enfermidade, tem a questão emocional que abriu a porta para a ação demoníaca. Então, como que a gente vai saber disso? É só através do Espírito Santo de Deus, é só discernimento mesmo. Então, eu não posso dizer, não, já que é dentro de uma igreja evangélica, é demônio. Não, se nós formos assim, nós vamos ferir muita gente. Eu tô pego, na realidade, a gente está desesperado. Na realidade, nós não vamos expulsar demônio nenhum, nós vamos expulsar muita gente da igreja, né, decepcionado por causa disso. E às vezes vamos tolerar demônios, quando muitas vezes é demônios e a gente vai achar que é uma questão orgânica ou uma questão de debilidade da alma ou qualquer outra coisa assim. Então, é só através do discernimento do Espírito Santo de Deus. E já errei. Muitas vezes em algumas ministrações já errei, porque eu sou falho também. E se a gente desconectar do Senhor, do Espírito, e permitir que a carne entre, nós vamos levar chumbo. Aí a coisa fica feia. Pastor Guerra, a importância de ter profissionais nessa caminhada, como o doutor Cristiano, como a doutora Cíntia, para quem está nos assistindo, é um líder, também faz parte aí da diretoria de alguma igreja e tem visto a necessidade de alguns profissionais andarem junto, porque realmente, em muitos momentos, a gente ora e aquilo é liberto, era um momento espiritual mesmo. Mas existem situações que precisam acontecer o atendimento psicológico ou psiquiátrico, porque a raiz não é nem a pessoa, às vezes é a própria família, é o meio onde vive, é o porquê de tudo aquilo. Exato. Fala um pouquinho dessa necessidade. Porque assim, tem 25 anos que eu trabalho com cura interior. E há uns tempos atrás... Bodas de prata já, né? Tá, bodas de prata. Você tem 32 anos, celebrar as bodas de prata do Guerra. E há uns tempos atrás havia essa barreira pela própria mentalidade que foi colocada dentro da igreja. Mas eu creio que de uns 10 anos para cá, isso foi rompido. Entendeu? Então, hoje, tanto o psiquiatra como a psicóloga, elas têm um valor muito forte nessa questão da parceria. Né? E nós temos aqui, né, dois que são cristãos. Né? Top de linha. Eles conhecem os dois lados. Né? Isso, para a gente, é interessante, importante, porque muitas vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim, eu quero um psiquiatra evangélico, eu quero uma psicóloga evangélica, né? Então, assim, a gente já tem para indicar, para quem ainda tem um pouquinho de barreira nisso. Mas isso foi quebrado, e bem quebrado, né? Hoje nós temos, assim, tranquilidade, nós temos uma psicóloga, né, ou um psiquiatra, eles vão trabalhar com você, depois manda para a gente continuar a outra área, entendeu? Normalmente a parceria é essa. E isso tem dado um apoio muito grande para a gente e uma segurança para nós que trabalhamos com cura interior. Com certeza. É uma segurança muito grande. Que benção. Não é? E normalmente eles instruem, né? Eu estava conversando ali com, né, o doutor Cristiano, a doutora Cíntia, eles estavam instruindo a gente ali em alguma coisa ali, um caso que para mim foi interessante. Né? Ela já me deu um alerta ali, né, dentro de um caso que eu já sei como é que eu vou fazer agora. Demais, né, pastor Guerra? É bom demais. Ou seja, a rede credenciada do Clínica da Alma, meu filho, é a melhor que tem. Na realidade, nós fizemos um estudo de casos ali, assim, full time, rapidinho. Isso. E eles nem pagaram, né, o atendimento. Não, não pagamos. Ainda não. Mas paga o almoço depois, né? Gente, a gente fala sobre um tema tão sério, com muita alegria, porque realmente é o que a gente quer transmitir nessa entrevista com o doutor Cristiano, com a doutora Cíntia, os meus companheiros apresentadores aqui do Clínica da Alma. Eu tenho certeza que para você que está nos assistindo, às vezes você está muito desesperado dizendo, olha, eles estão falando de um tema muito sério, eu estou me identificando com tudo isso. É essa alegria que a gente quer que resulte na sua vida e que você consiga sair disso e realmente vive essa alegria. E por falar em sair disso, a minha pergunta é exatamente essa. Vamos começar aqui, vamos começar pelas damas, doutora Cíntia, depois o doutor Cristiano. Como é possível sair disso tudo? Para quem está nos assistindo, diz que está identificando algumas coisas que nós temos falado, no próprio corpo dela, se cortou, não tinha se ligado que é automutilação, a pessoa rói a unha até o toquinho do dedo mesmo, e tantos outros fatores. Como que pode sair disso, doutora? Dá para sair dessa situação? Dá, claro que dá. Eu costumo dizer que a gente faz o natural e Deus vem e faz o sobrenatural. Né? Glória a Deus por isso. Existem tratamentos, né? O importante é a ajuda
psiquiátrica, porque a medicação ela tem um papel importante, aí o doutor Cristiano vai poder falar melhor disso. Do ponto de vista da psicoterapia, eu vejo que é fundamental para que essa pessoa consiga aprender a lidar com tudo que ela tem sentido, a verbalizar. Na verdade, ela vai adquirir uma ferramenta, que é a fala. Porque se ela está trazendo para o corpo, é porque ela não está expressando. Então, ela precisa verbalizar. E essa é uma ferramenta que não foi adquirida, não foi construída na personalidade dela, né? Às vezes vem de um ambiente onde a mãe falava, não vamos falar sobre isso, ou não chora, então isso tudo vai ficando introjetado dentro da pessoa, né? O mais importante é construir essa ferramenta da fala na psicoterapia. Aprender a dar nome para os sentimentos, porque muitas vezes elas não sabem o que elas estão sentindo. E aí na psicoterapia isso vai sendo trabalhado, né? Trabalhar várias questões da personalidade, né? Não tem como a gente falar de autoagressão ou automutilação sem a gente falar, eu sei que isso é um tema bem amplo, que talvez num outro momento, mas a gente falar de um transtorno de personalidade borderline, né? Porque está muito associado a esses sintomas. Então, isso é importante a gente apontar. Mas por que eu me machuco? Porque a gente tem que investigar essa personalidade. Então, segura aí nesse transtorno borderline que eu vou te perguntar isso. Vamos entrar aqui para a medicação. Por que é importante, o que a doutora Cíntia disse, na questão psiquiátrica, você identificar, trazer de volta o cidadão para a sua razão, para ser tratado? E aí eu vou perguntar de novo para a doutora Cíntia, vamos esquecer o doutor Guerra e o doutor Rogério aqui um pouco, vou estender aqui com vocês. Por que o medicamento é tão importante nesse momento, aliás, em casos que vocês identificam que é necessário, né? Na verdade, é um sintoma. Quando se fala em autoagressão, automutilação, nós estamos falando sobre a manifestação, né, de algo que nós precisamos pesquisar. Né? Vários transtornos ou até mesmo doenças podem levar à automutilação. O mais comum é o transtorno de personalidade. Sim. Essa personalidade está adoecida, a forma de funcionar está adoecida. Então, nós precisamos ajudar. E naquele momento, muitas vezes, tudo é muito intenso dentro da pessoa. Né? O sentimento de abandono, de vazio, de medo, solidão. E ela, como a doutora Cíntia mesmo falou, ela expressa isso de forma ruim para ela mesma. Né? Mas eu quero até pegar um gancho na conversa, né? A nossa vontade de falar sobre tantas coisas. É verdade. Né? Até mesmo com esse foco cristão. Nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. Uhum. E muitas vezes nós temos negligenciado, né? Ok que o mais importante é o espiritual, mas nós temos negligenciado a importância da alma, com as emoções, os pensamentos, os desejos e o próprio corpo mesmo, cuidado com o corpo. Claro. E isso tudo, de certa forma, aquilo que você não cuida, adoece. Verdade. Então, cuidar da vida emocional, aprender a lidar com sentimentos, né, com frustrações, isso é muito importante. Né? Então, a medicação, ela vem tentando controlar, diminuir a intensidade do sofrimento da pessoa. Se aquilo é um sintoma de uma ansiedade que está intensa, nós vamos entrar com medicamentos para diminuir essa intensidade. Assim vai conseguir controlar melhor o impulso, a compulsão. Né? Se o problema maior é o nível de agressividade, com a dificuldade de controlar o impulso, quer dizer, a pessoa ela vem, né, a intenção e ela já executa, não passa pelo processo de deliberar, pensar, refletir, tomar decisão. O impulsivo, ele sai de um extremo e vai para o outro. Por isso que muitas vezes depois que faz, eu não sei, eu não devia ter feito, eu me arrependi, por que eu fiz isso? Então, quando nós detectamos que o problema maior é o controle do impulso, nós vamos entrar com medicamentos para ajudar a pessoa nesse sofrimento. Sim. E a mesma coisa com relação à punição. A pessoa chega e fala assim, doutor, eu sou muito ruim, a vida toda eu escutei que nada do que eu faço é bom, que eu sou o único que dou problema na minha casa, que eu sou todo errado. E a pessoa, ela se agride, ela tem raiva dela mesma. Né? A autoestima dela está lá embaixo. Então, nós precisamos acolher, mostrar que hoje ela entrou na família de Deus, o conceito agora é outro. Então, ela tem que aprender com essa nova família. Né? Com certeza. Então, assim, eu quero deixar esse alerta. Né? Diante de tantos sintomas, compreender a importância,
né, tanto da busca espiritual, da busca, né, por pastores, mas a gente fazer esse trabalho em conjunto, né, o trabalho em conjunto. A Joyce Meyer costuma falar, campo de batalha da mente. Isso. E aonde o cristão é mais atacado, É verdade, né? é ali. E aonde que muitas vezes o cristão não se cuida.